Olá, graça e paz. Essa é a 58ª semana da nossa jornada de leitura bíblica. E nessa semana voltamos aos livros proféticos, né? Começamos os livros proféticos com o livro do profeta Isaías. Nessa semana vamos fazer a leitura do capítulo 1 até o 10º. Nesse trecho nós temos a descrição da nação apóstata, né? A nação de Judá, que se afastou do Senhor e agora está sendo castigada pelo Senhor. No capítulo 2, a promessa de uma santificação no futuro. No capítulo 3, a promessa de um julgamento de Jerusalém. No capítulo 4, de novo, a promessa de um tempo de purificação. Depois, no capítulo 5, há uma parábola, a parábola da vinha, seguida de alguns ais, né? Ou seja, condenações que Deus faz para o seu povo. No capítulo 6, a visão do Senhor que Isaías tem para como sendo seu chamado à profecia, né? À vida de profeta. Do capítulo 7 até o 8, a invasão, a descrição, o relato da invasão de Israel e da Síria, né? Então Israel, o reino do norte, se junta com a Síria, um povo pagão, e vem atacar o reino do sul. O capítulo 9 fala do nascimento do descendente de Davi, e o capítulo 10 termina, então, com uma profecia contra a Síria, este povo lá do norte que é inimigo do povo de Deus, do povo de Judá. Os meus destaques para esse trecho nessa semana vão, em primeiro lugar, para a autoria, né? O livro relata as profecias de Isaías, filho de Amós, né? Logo no primeiro capítulo, primeiro versículo, já faz essa apresentação. O que é que nós sabemos sobre Isaías? Bem pouco. Lá no capítulo 8, ele chama a sua esposa de profetisa, né? Então, não sabemos se é um título de esposa de profeta ou se ela realmente era profetisa, mas se for esse o caso, nós não temos nenhum texto, nenhuma profecia da esposa de Isaías. E também sabemos de 2 dos seus filhos. Não sabemos quantos filhos eles tiveram, mas 2 deles aparecem e são usados nas profecias de Isaías, com os seus nomes. Né? Os seus nomes têm significado a respeito do futuro aí do povo de Judá. Então, o nome de um aparece no capítulo 7, versículo 3, um resto volverá. E o nome do outro aparece no capítulo 8, versículo 3, rápido despojo presa segura. São nomes bem estranhos, né? Porque eles têm um significado, eles estão indicando aquilo que Deus está dizendo que vai acontecer com o seu povo. Há uma tradição judaica bastante antiga que afirma que Isaías era de uma família nobre em Jerusalém e que ele morreu cerrado ao meio. A gente não consegue confirmar nenhuma dessas coisas. Uma delas faz sentido, né? Se Isaías era de uma família importante, faz sentido porque a gente vê ele com muita ousadia diante do rei Acaz, principalmente, né? Então, se ele era de uma família importante, isso faz sentido, né? Mas não temos como confirmar. A questão da morte dele cerrado ao meio, se for verdade, então quem sabe Hebreus 11:37, lá na Galeria da Fé, que fala de alguém que foi cerrado ao meio, então talvez fosse referente a ele. Né? Mas são apenas as tradições dos judeus, não estão necessariamente na Bíblia. A abertura também, no capítulo 1, versículo 1, fala do período do ministério de Isaías, né? Que ocorreu durante o reinado dos reis Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, né? Todos reis do reino do sul, Judá, e para os quais Isaías profetizou em algum momento. Nós vimos isso na nossa tabelinha dos profetas, né? Profetas e reis. Nós vimos o período longo que Isaías profetizou, né? E aqui no livro a gente tem alguns detalhes a mais, porque lá no capítulo 6 diz que ele recebeu o seu chamado no ano da morte do rei Uzias. Então a gente sabe exatamente quando foi isso, em 740 a.C. Então, esse é o início, né? Se o capítulo 6 descreve realmente o início do seu ministério, então nós sabemos exatamente em que ano foi. E nós também sabemos que quando Senaqueribe invade Judá, durante o reinado do rei Ezequias, Isaías ajudou o rei. Então isso aconteceu em 701 a.C. Então um período de 40 anos aí que nós temos certeza do ministério de Jeremias, né? 40 anos pelo menos de ministério, e talvez um pouco depois ele ainda tenha ministrado
depois dessa ocasião. Agora, lá no capítulo 6, né, que é bem interessante, ele descreve o seu chamamento, né, ele tem uma visão de Deus como um rei governando ali no seu trono, governando a partir do templo, e ele então tem esse chamado para ser o mensageiro, né, o embaixador do Rei dos Reis para o rei de Judá. O rei de verdade está mandando um mensageiro para falar com o rei que está ali apenas por autorização do Rei dos Reis. Né? Então ele tem essa missão de anunciar ao seu povo a acusação de Deus. O tempo todo Isaías está sempre falando da acusação de Deus. Deus acusa o seu povo dos seus pecados, da sua rebeldia, da sua idolatria, da sua desobediência, da sua falta de fé. E ele também, o tempo todo, está anunciando um tempo futuro, no qual Deus vai trazer restauração, Deus vai trazer renovação e assim por diante. Mas lá no capítulo 6, Isaías descobre que Deus não estava enviando ele para salvar Israel, mas o contrário. A sua profecia seria instrumento de Deus para endurecer o coração do povo. Eles estavam lá na sua rebeldia, sem querer se arrepender. Então, quando Isaías vai e fala a eles, o objetivo de Deus é que isso endureça ainda mais o coração deles, porque o castigo vai vir no tempo certo. Né? Então, isso é bastante... A gente percebe o profeta bastante constrangido, né? Bastante decepcionado por ter esse ministério. Uma última coisa, Isaías é conhecido como profeta evangélico porque várias das suas profecias serviram não somente para o povo da sua época, né? Porque o profeta ele tem que falar de alguma coisa que o povo dele precisa ouvir, né? Mas várias de suas profecias apontam para cumprimentos posteriores, muito posteriores, e inclusive prenunciam a vinda do Messias. Né? No trecho que nós lemos essa semana, temos no capítulo 7, versículo 14, ele falando: o Senhor mesmo vos dará um sinal, eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho e lhe chamará Emanuel. Claro, lá naquela época tinha alguma jovem que ia se casar e ia ter um filho chamado Emanuel, e isso ia ser um sinal para o povo da época. Mas, lá no Novo Testamento, os autores, os evangelistas percebem que aquela profecia vai se cumprir de uma maneira muito mais plena em Jesus, que realmente nasceu de uma virgem e que seria, de fato, Deus conosco. Lá no capítulo 9, versículo 6, ele também tem aquela profecia muito conhecida, né? Um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, o seu nome será, né? Maravilhoso Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Alguma coisa estava acontecendo ali naquela época, Deus estava dizendo que haveria um novo descendente de Davi e que o reino seria restaurado, mas, novamente, nós vemos essa profecia se cumprindo de maneira plena somente quando nascer o Filho de Davi, Jesus Cristo, Jesus de Nazaré. Então, Isaías profetizou numa época muito difícil, a um povo muito rebelde, e faz todo sentido que ele precisasse apontar para uma solução para além daquela própria geração, né? Que viria séculos depois, mas uma solução que seria definitiva. Deus mesmo cuidaria dos pecados do seu povo, por meio da cruz de Jesus, obviamente. Deus abençoe. Até o nosso próximo encontro, a nossa próxima semana de leituras.